Boa noite, vamos continuar aqui na leitura do livro A Lei do Leproso. Hoje, nesse tema, capítulo 7, tema é lavado e rapado. Levítico 14, versículo 8. E aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água. Assim será limpo. E depois entrará no arraial. Porém, ficará fora da sua tenda por 7 dias. Agora, aos olhos de Deus, o pobre leproso está limpo e imaculado. O sacerdote o declarou limpo. E esse pronunciamento vem com toda a autoridade e certeza do próprio Deus. E então, o homem imediatamente procura purificar tudo ao seu redor e trazer tudo em conformidade com aquela posição maravilhosa, na qual agora está diante de Deus, completamente limpo e imaculado. Você deve se lembrar de que pedimos para você observar, particularmente, o que o leproso tinha que fazer para ser purificado. Se você seguiu os 7 versículos deste capítulo em Levítico, que acabamos de considerar, terá notado que um homem não precisa fazer uma coisa sequer. Tudo foi feito para ele. Sua parte era aceitar o que os outros fizeram por ele e colocar sua confiança no sangue derramado e acreditar na palavra falada do sacerdote. Não havia a menor coisa que ele pudesse fazer, exceto ficar maravilhado, admirado e agradecido pelo maravilhoso plano de Deus de purificação. Mas agora tudo mudou. Agora o leproso começa a trabalhar. Vamos parar e observá-lo. Então, no início desse capítulo, da que você acabou de ler, no início lá, é uma coisa interessante, né, que ele fala assim, agora aos olhos de Deus. Então, é interessante a gente ter em mente que a perspectiva que vale e que importa e que é a verdadeira é a perspectiva de Deus. Aquilo que Deus enxerga, aquilo que Deus vê, né, aquilo que ele manifesta, vamos dizer assim, e não aquilo que nós vemos, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, mas a perspectiva tem que ser a perspectiva de Deus. Então, é interessante quando ele fala assim, agora aos olhos de Deus, né? Então, é a mesma coisa com nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, a gente crê no Senhor Jesus e a obra dele, né? O sangue derramado ali naquela cruz que nos purifica de todo o pecado. E quando a gente faz isso e crê, a gente não pode depois
olhar para nós mesmos e pensarmos de nós mesmos, segundo o que a gente está percebendo da realidade física aqui, material das coisas aqui, nos nossos sentimentos. Porque quando a gente faz isso, a gente começa a ter, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ter uma dúvida, ou achar, ou pensar que a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz não foi suficiente, não foi completa para nos redimir, para nos salvar. Por isso que até hoje essa doutrina ou esse pensamento de que o homem pode, depois que crê no Senhor Jesus, pode ainda assim perder a salvação, ela ganha tanto espaço, tanto alcança tantos irmãos, né? E porque as pessoas tendem a olhar as coisas e ter as perspectivas das coisas segundo o seu próprio olhar, segundo o seu próprio pensamento, segundo o seu próprio entendimento, segundo o seu próprio sentimento. E aí a gente tem que estar, na verdade, descansando e confiando e confiantes naquilo que é o entendimento, a perspectiva, o olhar de Deus. Então, se a palavra de Deus diz que ao crer no Senhor Jesus Cristo, né, aquele sangue que foi derramado naquela cruz nos lavou de todos os nossos pecados, então, não é olhando para nós mesmos que nós vamos nos chegar diante de Deus, porque Deus ele vai estar tendo essa perspectiva, esse olhar de que nós estamos agora limpos por causa do Senhor Jesus Cristo, que ele vai ver o sangue, né? Então, nós também devemos ter olhar nessa mesma perspectiva, o mesmo olhar de Deus, que é ver o sangue, né? Ver aquilo que o Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Senhor Jesus. Então, isso é importante porque a certeza e segurança da salvação, muitos irmãos têm deixado de ter por não, né, segundo a revelação da sua palavra, entende e vê as coisas na perspectiva, no olhar, né, do nosso amado Deus, olhando assim para o Senhor Jesus Cristo e vendo o que ele fez por nós. Lava as suas roupas e rapa todo o seu pelo. Primeiro ele lava as roupas. Antes, talvez, elas fossem tão vis e repugnantes que ninguém as tocaria. Alguns de nós já vimos leprosos mendigando à beira da estrada e sabemos como suas roupas são imundas. Eles próprios são irremediavelmente imundos, porque deveriam procurar manter suas roupas limpas. Mas agora tudo mudou. O homem está limpo aos olhos de Deus e pela fé está limpo aos seus próprios olhos. Então, ele deve parecer limpo aos olhos dos outros homens.
Ou pode ser, nos velhos tempos que ele tenha conseguido manter suas roupas mais limpas do que a maioria dos leprosos, de modo que se admiravam de que ele conseguisse manter suas roupas tão bonitas. E ele mesmo provavelmente estava bem satisfeito com a condição de sua roupa. Mas agora, limpo e imaculado aos olhos de Deus, ele descobre que suas roupas estão longe do que deveriam ser. Elas devem ser lavadas. As roupas nos falam daquilo que nos toca. Nossas associações com as quais temos que tratar. Aquilo que o mundo ao nosso redor vê como conectado a nós. Talvez os homens tenham se acostumado a nos ver nos salões de jogos de azar ou em outros lugares malignos. Todas essas associações e formas devem ser lavadas. Como lavamos nossos caminhos e associações? Temos essa pergunta respondida para nós em Salmos 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Essa é a questão. Aqui está a própria resposta de Deus. Observando-o conforme a tua palavra. Levítico 13, de 47 a 59, nos fala da lepra na roupa. Isso fala do pecado no ambiente de uma pessoa, mesmo quando a própria pessoa estava livre da praga. Não basta que nós mesmos estejamos purificados do pecado. Não podemos continuar com as coisas ao nosso redor que são pecaminosas. Não importa se são negócios, associações religiosas ou quaisquer outros assuntos com os quais estamos conectados. O que acontece a seguir? Ele deve rapar todo o pelo. Era contra a lei para um israelita fazer calva na sua cabeça ou rapar os cantos da sua barba. Levíticos 21, versículo 5, 19 e 27. Isso era um sinal de vergonha e opróbrio. Todas as cabeças ficarão calvas, e toda a barba será rapada. Isaías 15, 2. Veja também Jeremias 41, 5, 48, 37, 2 Samuel 10, de 4 a 5. Mas agora todo esse pelo deve ser tirado. Toda a sua beleza e glória naturais devem desaparecer. Tudo que possa abrigar qualquer impureza deve ser cortado a qualquer custo. Aquele que é purificado pelo sangue descobrirá que é chamado a compartilhar o opróbrio e a vergonha do Senhor, enquanto procura trilhar um caminho que está de acordo com sua palavra. Na China, onde estamos acostumados a rapar a cabeça e o rosto, é difícil se perceber a vergonha, a reprovação e o desprezo que esse rapar traria. Lemos sobre aqueles que, nos primeiros dias, fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações. Hebreus 10, 33. A palavra nos diz que Moisés escolheu
Antes, ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Hebreus 11, de 25 a 26. Nós também somos exortados a suportar seu vitupério. Hebreus 13, 13. O próprio Senhor sabe o que vitupério significa. Foi ele quem pôde dizer: bem conheces a minha afronta ou reprovação, e a minha vergonha e a minha confusão ou desonra. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas ou reprovações me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo, sobrecarregado. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Salmos 69, de 19 a 20. Ninguém jamais provou a reprovação e a vergonha tão profundamente quanto ele. Mas você e eu, querido companheiro crente, temos o privilégio de suportar, em certa medida, o seu opróbrio. Que ele nos conceda considerar isso como riqueza maior do que este pobre mundo pode oferecer. Só voltando lá para cima, as figuras lá em cima. Vou comentar aqui uma coisa, mas antes de comentar essas figuras, porque eu estava olhando, né? Nós aqui no mundo ocidental temos o costume de fazer a leitura da esquerda para a direita, então as figuras também são da esquerda para a direita, só que Japão, China, quando eles fazem desenho, figuras, é da direita para a esquerda. Então, por isso que fala primeiro do um homem lavando a roupa, ele está todo cabeludo ali, né? De barba, cabeludo. Primeiro lava a roupa, aí depois vem a figura que está à esquerda, que é ele rapar todo o corpo, tirar o pelo do corpo. É só um detalhe aí curioso, né? Na ordem da figura está invertida assim, porque esse escrito aí foi do irmão lá da China, né? Mas aí nessa parte aí, né, a gente está vendo agora a, a pessoa na sua, depois que creu, né, crê no Senhor Jesus, tem assim seus pecados perdoados e é purificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, temos agora aí o andar, vamos dizer assim, prático, ou os exercícios práticos nessa vida aqui. Né? E andar conforme essa salvação, andar conforme essa posição que o Senhor nos deu, em certa medida, também, né, porque a gente não vai conseguir ser igual ao Senhor Jesus, ou padecer tudo que ele padeceu, a gente nem vai chegar perto, vamos dizer assim, mas, em uma certa medida, a gente vai passar pelas mesmas coisas que o Senhor Jesus, e aí ele coloca, né, a questão do vitupério, ou de ser desprezado, de ser rejeitado pelos homens. Acho que tem um versículo em Isaías que fala, não sei se é Isaías ou Jeremias, que fala que ele foi o mais desprezado, rejeitado dos homens. Né? Homem de dores, homem de dor e acho que de aflição. Eu não lembro onde é que o versículo, mas fala mais ou menos assim. Se o irmão puder achar aí, a gente
Pode colocar aí, né? Então, o Senhor Jesus... Isaías 53:3. 53:3, Jefferson? Vamos lá. Isso. 53:3. Aí, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentados nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, aí a gente está vendo aí o Senhor Jesus, né? Nós entendemos, graças a Ele, graças ao nosso Deus e Pai, nós temos pela fé o entendimento, conhecimento, a luz de quem é essa pessoa. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus Pai, o Deus Filho, o Senhor Jesus, que veio a este mundo, se fez homem semelhante a nós. E, né, por ele, né, sendo sustentado todas as coisas foram criadas por ele, e todas as coisas subsistem através dele, por ele. Mesmo assim, quando ele veio, né, aí, ó, foi o mais desprezado, mais indigno dos homens, homem de dores, experimental nos trabalhos, um homem de quem os outros homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, né, em uma certa medida na nossa vida prática, a gente vai estar passando, né, vamos dizer assim, eu vou falar assim, por um pouco disso, porque a gente não vai alcançar isso que o Senhor Jesus aí passou. A gente sabe que ele foi totalmente desprezado e rejeitado, ao ponto de ser levado a uma cruz em nosso lugar. Nós não vamos passar por isso nesse sentido, né? Mas no sentido de que, por que o Senhor Jesus fez isso? Ele deixou sua glória, né, e fez toda essa obra, sendo assim vituperado, desprezado, e ele fez em obediência ao Pai e para a glória do Pai. E se nós, quando, né, estivermos caminhando aqui neste mundo, nessa posição que ele nos colocou agora de salvos, lavados pelo sangue dele, purificados, tudo mais, então vamos também passar por esses momentos de vitupério, de desprezo, né, e de rejeição. E quantas vezes nós estamos dispostos a isso? Porque o mundo, o conhecimento mundano, o sistema mundano, né, que é o sistema satânico, ele incentiva o homem a buscar a sua glória, a sua honra, a sua como é que poderia falar assim, a sua exaltação, ele incentiva o homem a buscar uma alta posição aqui neste mundo, em que as pessoas olhem e admirem, em que as pessoas olhem para ele e fiquem, né, vamos dizer assim, e elogiem e tudo mais. E isso em todas as áreas, em todos os níveis, né? Nós estamos sendo aí, pelo sistema mundano aí, e o próprio Satanás, incentivados a buscarmos isso, né? E que as pessoas nos olhem e nos admirem. E às vezes a gente vai entrar em determinadas situações em que nós achamos que aquilo ali vai trazer uma boa vista de nós, né? As pessoas vão nos olhar e vão nos admirar, ou vão nos elogiar e tudo mais, ou vão nos admirar, né? Então, parece que aí, nesse texto aí, que o irmão está falando, aí nós vamos ter que, na verdade, levar o vitupério, o desprezo, a rejeição do Senhor Jesus, como o Senhor Jesus Cristo foi também, quando andou aqui neste mundo, né, por estarmos agora nos associando às coisas celestiais, às coisas da pessoa do Senhor Jesus, que o mundo rejeita, que o mundo desprezou.
Então, se nós estamos associados assim com o Senhor Jesus, de forma prática, no nosso caminhar e nosso andar prático, né? Não vou falar nem provavelmente, mas com certeza, né? Vamos ser desprezados, vamos ser rejeitados, as pessoas não vão nos admirar, porque vão pensar assim, são fanáticos, são reacionários, são bitolados, são, como é que eu posso falar assim, povo do passado, e coisa que não é moderna, e outras coisas mais, né? Tantos vitupérios, tantas palavras, mas o desprezo, né? Por olhar e ver em nós, nos cristãos, né? Pessoas, vamos dizer assim, que não são modernas, que não são, vamos dizer assim, celebridades, vamos dizer assim, né? Porque os seus pensamentos, Caretas. pessoas caretas, tem tantas palavras aí que pode ser usada para isso, mas vamos passar por isso, né? Porque vamos nesse exercício desse lavar a roupa aí e tudo mais, procurando estar associado com o Senhor, porque essa questão de lavar a roupa, né, até que ele fala ali, é uma questão de estar mostrando o seu caráter, né? Ali no que está ao redor de você, as pessoas vão ver quem você é. Então, o cristão, ele vai ter que demonstrar que ele está associado ao Senhor Jesus Cristo, às coisas do Senhor. E quando fizer isso, né, logicamente e diretamente vai acontecer de que o mundo vai rejeitar. Os pensamentos do mundo, desse sistema mudando, não acham, não se agradam, né, desse tipo de posição, né, e de associação que é com as coisas de Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Então, isso é uma coisa prática, né, que a gente vai vivendo, né, a cada dia que a gente vai andando com o Senhor, aprendendo, conhecendo o Senhor, e aí a gente vai nos, nos desassociando com aquelas coisas que a gente percebe que não é para a glória do Senhor Jesus Cristo, coisas que a gente faz ou busca que só é para a nossa glória mesmo, ou para a nossa vaidade própria e tudo mais, e aí a gente aprende com o Senhor, aprende com a palavra dele que aquilo não tem valor nenhum, aí a gente vai deixando, né? Vai deixando uma coisa ali, outra coisa lá, o Senhor vai nos dando uma luz aqui, outra luz, né? Como fala no Salmo lá, lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Então, a lâmpada para os nossos pés significa que a cada nós vamos ser iluminados passo a passo da nossa caminhada, né? A lâmpada vai iluminar para a gente dar um passo. A gente deu aquele passo naquela luz, então ela vai iluminar para a gente dar outro passo naquela luz, que é a palavra de Deus. Isso vai na nossa caminhada. Então, fala de algo que vai sendo gradativo, passo a passo, né? Que cada passo que a gente dá por fé nas coisas do Senhor, o Senhor vai nos dar luz para isso. Em cada coisa, cada passo que a gente der por fé. Então, esses passos, né, em que a gente dá nas coisas do Senhor, automaticamente, né, estamos nos desassociando das coisas deste mundo e do sistema deste mundo. E isso leva, né, ao mundo e às pessoas do mundo, né, esse sistema do mundo, desprezar aqueles que assim caminham nas coisas do Senhor.
se lavará com água limpa, com água. Assim será limpo. Mas ainda há mais a fazer. O leproso se lavará com água. Se lavará. O que isso significa? Acho que isso é algo mais profundo do que lavar suas roupas. Algo mais intimamente ligado a si mesmo do que purificar seus caminhos e associações. Isso toca todos os hábitos da minha vida. Limpa até meus pensamentos. E o efeito alcança minhas palavras, meus atos e todos os meus hábitos. A mim mesmo. Porque, como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23, versículo 7. Tudo deve ser purificado agora, não com sangue, mas com água. A ave foi morta apenas uma vez. O sangue foi aspergido apenas uma vez. Mas a água deve ser aplicada muitas vezes. À medida que avançamos em nosso capítulo, descobriremos que no sétimo dia ele deve se lavar novamente, não ser purificado novamente no sangue, mas na água. Você se lembrará de que no tabernáculo, a pia com água, na qual os sacerdotes lavavam as mãos e os pés, ficava entre o altar e o tabernáculo. E naquela pia, os sacerdotes se lavavam continuamente antes de entrar no tabernáculo para o serviço. Isso mostra a necessidade contínua de purificação das contaminações deste mundo. Não pelo sangue, que foi feito uma vez, e apenas uma vez, mas pela água. A água da palavra. Essas palavras, falando de lavar em água, não nos lembram muitos versículos do Novo Testamento? Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, depois de nos dar a bela promessa de que o Senhor Todo-Poderoso será um Pai para nós, a palavra continua. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Novamente, Efésios, capítulo 5, versículo 2, nos diz: E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, depois de contemplar aquela maravilhosa oferta que nos purificou de nossos pecados, lemos imediatamente: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas, antes, ações de graças. Aqui, ó, Efésios 5, versículo 3 a 4. Isso não corresponde exatamente a lavar nossas roupas, rapar nosso pelo e nos lavar em água?
Descobriremos rapidamente que a recusa em se entregar a conversas e brincadeiras tolas trará muita reprovação e nos tornará uma pessoa olhada com desprezo. Que ornamento natural é um raciocínio rápido ou uma resposta inteligente? Mas, por mais inofensivo que possa parecer para nós, há um perigo muito grave de contaminação à espreita nisso. Na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios 10, 19. E, novamente, as moscas mortas fazem que o unguento do perfumista emita mau cheiro. Assim, um pouco de estutícia, pequena tolice, pesa mais do que a sabedoria e a honra. Eclesiastes 10, versículo 1. Portanto, essa característica de aptidão e beleza deve ser removida. A palavra nos exorta repetidas vezes a sermos sóbrios e sérios. Veja, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, capítulo 3, versículo 2, 4 e 8 e 11. Tito, capítulo 1, versículo 8 e Tito, capítulo 2, versículo 12. Há várias passagens no Novo Testamento que enfatizam a necessidade urgente do que corresponde no leproso a essa limpeza de roupas e de si mesmo. Sentimos que essa verdade muito importante não foi enfatizada como deveria ter sido. Temos nos deleitado em ficar parados, observando a graça de Deus que limpou aquele pobre leproso vil, sem sequer mexer um dedo. Mas muitas vezes somos muito lentos em nos lavar e rapar. Mas se percebermos o que custou ao nosso Senhor e Mestre nos purificar, como podemos fazer menos do que procurar caminhar para a sua glória, enquanto ele nos deixa aqui embaixo? Do versículo 1 ao final do versículo 7, como vimos, o leproso não faz nada. Tudo que ele traz ao sacerdote é sua lepra e impureza. Tudo é feito pelo sacerdote. Mas no momento em que o sacerdote o declarou limpo e soltou a ave, a partir desse momento, o leproso começa a trabalhar, não para ser purificado diante de Deus. Ele já está limpo diante de Deus, mas para trazer sua condição exterior de acordo com sua posição diante de Deus. Temos esses dois lados destacados de maneira maravilhosa em Tito. Capítulo 3, versículos 4, 5 e 8. Mas quando apareceu
a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Novamente, por favor, reflita em Colossenses capítulo 2, 20 e 3, de 1 a 14. Se, pois, estáis mortos com Cristo, e se já ressuscitastes com Cristo, aquela pequena ave limpa não tinha feito nada para merecer a morte. Não tinha impureza nem contaminação, mas morreu em lugar do leproso, contaminado e imundo. Aos olhos de Deus, o leproso merecia a morte. Na verdade, estava morto enquanto vivia. Números 12, 12. Aos olhos de Deus, o leproso morreu com aquela ave, mas aos seus olhos, o leproso ressuscitou com aquela ave viva, que nos fala tão claramente da ressurreição de Cristo. Aos olhos de Deus, o leproso é um novo homem com uma nova vida. Então, Deus nos vê mortos com Cristo e ressuscitados com Cristo. Um novo homem com uma nova vida. E ele continua em Colossenses 3:3. Já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando aquela ave viva morreu, eu, o pobre leproso vil, morri com ele, ou com a ave, né? Ou seja, quando Cristo morreu, aquele pecador que creu também morreu com ele. Quando subiu a ave em figura, eu me levantei com ele. Aí fala também do pecador que morreu com Cristo, e quando Cristo ressuscitou, ele ressuscita também. Em figura isso, né? Um novo homem com uma vida nova, com uma nova vida. E enquanto voava de volta para os céus abertos, tomou minha vida e a escondeu lá em cima com Cristo em Deus. Houve alguma dúvida? Que já são 9h29. Então, eu creio que a gente pode parar aqui, porque vai começar o capítulo 8 do livro aqui.
E aí a gente poderia continuar na próxima semana, se o Senhor permitir. As irmãs, irmãos aqui estão também chegando, pegando aí já o bonde andando, já, mas deu para perceber alguma coisa? Teve dúvida em alguma situação aí? Só lembrando que o que está se falando aqui é do Antigo Testamento, aquilo que foi escrito, e aquilo que foi escrito foram feitas sombras e figuras daquilo que seria a realidade, que viria, que é o Cristo. Então, há muitas figuras no Antigo Testamento. O sacerdote significa alguém, o leproso significa alguém, a ave limpa, viva, significa também uma situação. A ave que foi morta significa a bandeja, o sangue da ave que foi morta. Então, tudo tem um porquê daquilo, né? E aí, esse irmão aí tá dando as referências e explicando também, fazendo a conexão com o Novo Testamento também. E fazendo aplicações para nós. Às vezes a gente, quando lê a Bíblia, né, a gente quando não sabe, pensa que são somente histórias que estão sendo contadas ali nas páginas, né? Mas não são somente histórias, são histórias também, mas que representam algo muito importante. E nós, graças a Deus, que participamos, né, dessa época da graça, temos a revelação dessas coisas que foram escritas outrora, né, antigamente. O Antigo Testamento, que está em Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, tudo isso aí, nos profetas, em Salmo, tudo tem um porquê. Então, ler a Bíblia não é simplesmente ler a Bíblia acompanhando a história que está ali. Ah, Davi matou Golias. Olha, poxa, aquele rapaz baixinho lá, aparentemente, né, miudinho, matou um gigante. Poxa, que coisa impressionante. Aquilo tem um porquê. São figuras ali. Davi é a figura de Cristo, o gigante de Satanás, tudo isso aí. Então, estou falando isso porque todos nós devemos pedir sempre discernimento a Deus a respeito da palavra, da sua própria palavra, porque a gente não está lendo uma história de gibi, nem uma biografia de um homem, né, comum. É a palavra de Deus que é espiritual. Isso é muito importante a gente ter isso na nossa mente e no nosso coração.